que Moisés provasse a sua capacidade aguerrida e a sua coragem. Toma a serpente pela mão, pela cauda. Moisés a toma. Depois Deus disse: mete agora a tua mão no seio. E ele meteu a mão no seio. Quando tirou, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Disse ele ainda: agora toma essa mão leprosa. Essa mão, a lepra simboliza o pecado. De que toma essa mão leprosa e torna a pôr no seu peito. O peito não estava leproso, a mão estava leprosa. E agora Moisés toma a sua mão e põe aquela mão leprosa no seu peito. Sabe o que Deus está querendo ensinar? Primeira coisa, para ser líder é necessário ter muita coragem. Segunda coisa, para ser líder tem que ter a capacidade de não lançar longe de si o iníquo, o pecado, o mal, mas o líder tem que ter a capacidade de trazer o que é nojento, o que é mal, o que é ilícito, o que é sujo, o que é pecaminoso, porque lepra fala do pecado, e não jogar fora, e não matar, e não tirar fora do arraial, mas trazê-lo para perto do peito, e com a iniquidade dos outros, com os iníquos próximos do nosso peito, a Bíblia diz que ficou purificada de novo. Esse é um dos sinais da nossa liderança, a capacidade dada por Deus de trazer para perto aquele que não é, aquele que não tem, aquele que é sujo, aquele que é terrível, e ao trazê-lo para o nosso convívio, torná-lo santo, torná-lo puro, torná-lo limpo. Bendito seja o nome do Senhor. Agora Deus também capacita o irmão de Moisés, porque essa foi uma pedida de Moisés, porque ele se sentia incapaz. Alguns dizem que Moisés, porque era algo muito comum acontecer com os pastores, que naquela época não se plantava um pasto para o animal, mas os rebanhos iam pastando de pastos a pastos, e às vezes o pastor passava meses sem voltar para casa, passava meses sozinho, e o fato de ficar muito tempo sozinho, em solidão, sem o contato com outras pessoas, fazia com que o pastor desenvolvesse algum tipo de dificuldade na sua fala, e um dos problemas mais comuns era a gagueira. Por isso que alguns teólogos suspeitam que Moisés era gago. E Moisés, tendo essa dificuldade, Deus comissiona então o seu irmão para que vá junto com Moisés. Moisés lhe seria por Deus e Arão lhe seria por profeta. Eu vejo nisso daqui uma coisa interessantíssima da parte de Deus. Deus, se Ele preparou um projeto, uma chamada para ti, ainda que falte algumas habilidades em ti, Deus pode até colocar pessoas para te ajudar, para que a obra seja cumprida, mas Ele não delega isso para ninguém. O que é teu é teu. O que Deus projetou e reservou e programou para a minha vida, sou eu que hei de cumpri-la. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Moisés então é enviado a Faraó. O Senhor Deus manifesta contra a terra do Egito 10 pragas. As 10 pragas enviadas por Deus contra a terra do Egito era, na verdade, um julgamento de Deus contra os 10 principais deuses do Egito. Cada uma das pragas era um ferimento a um representante desses deuses a quem os egípcios prezavam tanto. E Deus, depois dessas pragas todas, entre a 9ª e a 10ª praga, Deus chama o Moisés para um pacto. E eu gostaria de ler com vocês sobre esse pacto que Deus chama o Moisés, que está no Êxodo, no capítulo de número 12, a partir do versículo 1, que é a instituição da Páscoa. A palavra Páscoa, ou o termo Páscoa, significa passar por cima. Entretanto, essa Páscoa ela trazia uma lição futura, ou apontava para o cumprimento dessa salvação proposta, aqui no caso com
contra o anjo destruidor, mas o verdadeiro Cordeiro Pascual é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que com a marca do seu sangue nos protegeria do mal, do pecado e do inferno. Capítulo 12, versículo 1 do livro do Êxodo diz assim o texto sagrado: Ora, o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o princípio dos meses, esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10º dia desse mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de um ano, qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e toda a congregação de Israel o sacrificará à tarde. Versículo 7, tomarão do sangue, e o porão em ambas as ombreiras, nem na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru e nem cozido em água, mas somente assado no fogo, a cabeça, os pés e a fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Li o versículo 10, agora versículo de número 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque nesta noite passarei pela terra do Egito e ferirei a todos os primogênitos do Egito, tanto de homens como de animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Mas, versículo 13, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor, através das vossas gerações, e o celebrareis por estatutos perpétuos. Amém? Então, antes do povo sair da terra do Egito, o Senhor Deus institui a Páscoa. A Páscoa era a salvação, o livramento de Deus para os filhos de Israel que estavam na terra do Egito. O Senhor Deus manda que cada família tomaria para si um cordeiro, segundo o tamanho da sua família, o tamanho da sua casa. E se a família fosse pequena, então que tomasse junto com o vizinho próximo da sua casa, fizesse a conta para que não houvesse o desperdício do cordeiro. O cordeiro representa Cristo, o cordeiro representa o Evangelho, o cordeiro representa o Senhor Salvador Jesus Cristo, de modo que não pode haver desperdício de Cristo, desperdício do Evangelho. E ele diz assim: vocês guardarão esse animal, tomarão no 10º dia e guardarão até o 14º dia. No 14º dia todo mundo vai sacrificá-lo à tarde. A carne vocês vão comer completo, cabeça, pé e buchada, mas não pode sobrar nada. O que sobrar, pela manhã queimareis no fogo. E vocês comerão cabeça, pé e a fressura, ou o interior do animal. Isso é uma forma de nos ensinar a seguinte lição: de Cristo se participa todo. Ninguém escolhe a melhor parte do Cristo para fazer uso dele. Se você quer as benéfices de Cristo, também precisa entender que o Evangelho é cabeça, pé e fressura, é completo. Temos que participar do Cristo completo. O acompanhamento deste Cristo e desse Evangelho era ervas amargosas e pães sem fermento, ou os pães asmos. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, hoje representado pela Páscoa, ele representa um Evangelho que tem ervas amargosas, que tem dificuldades, que tem provas, que tem tribulações, mas não é por isso que não vamos escolher a melhor parte do Cristo a nos favorecer. Vamos participá-lo dele todo. Mas o que me chama a atenção é que o sangue do animal, o sangue derramado daquele animal, seria
colocado nos umbrais e na verga da porta das casas em que eles estiverem fazendo o ritual. Esse sinal de sangue deveria ser um sinal de sangue externo, de modo que as pessoas que passassem pelo lado de fora veriam o sinal. O que eu entendo pela palavra de Deus é que evangelho tem compromissos pelo lado de dentro, tem rituais pelo lado de dentro, mas também há uma marca visível do cerimonial que se faz dentro, há uma marca visível também pelo lado de fora. O sangue deveria estar visível não a quem estava do lado de dentro da casa, mas para quem estava fora. Isso joga por terra a falsa ideia de que um cristianismo, para ser vivido na sua intensidade, deva ser um cristianismo apenas interiorizado. É claro que primordialmente os sacrifícios e os rituais espirituais precisam ser interiorizados. Entretanto, deva haver uma marca externa do compromisso que nós firmamos com Deus pelo lado de dentro. Esse compromisso se mostra com as nossas atitudes, coisas visíveis, que todo mundo que passa vê. São as nossas atitudes, é a nossa vestimenta, a nossa postura, a nossa ética, os nossos comportamentos morais. Então, as coisas visíveis que todo mundo enxerga, essas são sim a marca do sangue, a marca do compromisso que é colocado do lado de fora de cada pessoa que aceita a Jesus como Salvador da sua vida. Eu também vejo neste capítulo de número 12 um sinal extraordinário. Esse sinal que os que estavam pelo lado de fora veriam, estava demonstrando o que estava sendo feito pelo lado de dentro. Então o anjo não passaria nas casas, bateria na porta, entraria e diria: vocês estão fazendo tudo direitinho, comendo cordeiro, cabeça, pé, fressura, ervas amargosas, pães asmos, sapatos nos pés, cajado na mão, cingidos, preparados para viajar, para sair. Não, o anjo olharia a marca exterior, e pela marca exterior ele sabia que no interior o pacto estava sendo realizado tal qual foi mandado pelo Senhor. Isso é uma doutrina da exteriorização do pacto interior. Exemplo, quando Deus nos chama para a santificação não pode brotar de fora para dentro. Não são o nosso exterior, não são as nossas vestimentas, não são as nossas atitudes de bondade, apesar que a Bíblia diz que muitos têm aparência de bondade, mas negam a eficácia dela. Não são as nossas coisas exteriores que devem ter primazia, não, mas são as nossas coisas interiores. Só que, a semelhança de um copo, se eu tomar esse copo e ao invés de água que está dentro dele, eu puser outro tipo de líquido, um suco de uva, por exemplo, e for colocando suco de uva nele, enchendo todo o seu interior do suco de uva, enchendo tanto que ele passa pela borda, ele transborda. Então, pelo lado exterior, pelo lado de fora do copo, vai ficar molhado com o mesmo conteúdo que está pelo lado de dentro. Santificação começa pelo lado de dentro. Quando nós vamos se enchendo de Deus, vamos nos completando em Deus, aquilo que está pelo lado de dentro também começa a molhar o nosso exterior, de modo que a santidade que mostramos com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com a nossa vestimenta, com a nossa mudança, com as nossas transformações morais diante da sociedade, nada mais é do que o nosso interior, que está fazendo transbordar para o nosso exterior a marca do pacto que foi feito pelo lado de dentro. Depois disso, o Senhor Deus promove naquela noite uma matança de todos os primogênitos do Egito, de modo que os filhos de Israel são agora convidados a se retirarem da terra do Egito. E eles saem com muitos despojos
porque as famílias dos egípcios, entendendo que todas aquelas 10 pragas que agora se completavam com a morte dos primogênitos, era por causa dos filhos de Israel que lá estavam, foram tirando os seus pendentes, os seus ouros, a sua prata, o seu bronze, e entregando aos filhos de Israel como um pedido de perdão, como uma forma de sacrifícios pacíficos para que os filhos de Israel pudessem sair com muitos despojos da terra do Egito. O povo de Deus sai e vai para o deserto. Passado algumas horas, Faraó percebe que precisa ir atrás dos filhos de Israel. Ele se arrepende por ter deixado sair aquele povo que lhe servia e que agora havia promovido, por causa deles, a matança de todos os primogênitos egípcios. E eles vão atrás, não para trazê-los de volta, mas para matá-los. Só que o Senhor Deus fala com Moisés. Quando Moisés se desespera, a princípio, era a sua primeira grande atitude na liderança do povo. Mas Deus fala com Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Fala aos filhos de Israel que marchem. E a Bíblia diz que o Senhor Deus fez soprar um vento, e as águas do Mar Vermelho pararam como um montão, e os filhos de Israel passaram a pés enxutos. E quando eles chegam do outro lado, seus inimigos estão no meio do mar. O Senhor Deus faz voltar as águas. E naquele dia morre Faraó, os seus cavalos e cavaleiros caem na terra ou dentro do mar vermelho, provocando o cântico de Miriam, provocando o cântico de toda a nação de Israel, que o Senhor derrubou por terra o cavalo e o seu cavaleiro. Agora Israel está no deserto, e a partir do deserto Deus vai começar a trabalhar no caráter de Israel, no caráter da nação de Israel, para transformá-lo em alguém muito melhor do que eles tinham sido até então. Mas para este próximo assunto, eu lhe convido para o nosso próximo DVD, a nossa próxima videoaula. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.